a 1030ª, 94ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 28/7/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Boni para fazer leitura de um trecho bíblico. Convido todos para que fiquem de pé. Oração da manhã do homem sedento de Deus. Salmo de Davi. Quando se achava no deserto de Judá. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. Quero vos contemplar no santuário para ver vosso poder e vossa glória, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Porque vossa graça é mais preciosa que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim, vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada, como de fino manjar, com exultante alegria meus lábios vos louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós, porque vós sois o meu apoio. Exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós. Sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos. Serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Será glorificado todo o que jurar pelo seu nome, enquanto os mentirosos lhe será tapada a boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De imediato, cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que a secretária Veridiana Monteiro que faça leitura da ata. Ata da 1030ª, 93ª sessão ordinária, realizada em 21 de julho de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal solicitando prorrogação do prazo para as respostas dos pedidos de informações número 25, 26, 27 e 28 de 2020. Do Executivo Municipal encaminhando respostas aos pedidos de providência número 82 de 2020 do vereador Carlos Boni, 83 de 2020 do vereador Valdeci de Vargas e 84 de 2020 do vereador Diego Francisco. Tem... Isso. Já entramos. A ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informações. Pedido de providência número 92, 93 e 94 de 2020. Autor, vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 95 e 96 de 2020. Autor, vereador Diego Francisco. Seriam estes. Obrigado. Todos os pedidos serão encaminhados com as suas secretarias competentes. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de Lei 29/2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verle, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais para o mandato correspondente ao período de 2021 a 2024 e dá outras providências.
Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 33 de 2020, de expediente número 38 de 2020 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei 29 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, eu solicito vistas do projeto. Concedido. Solicito que continue com os projetos. Projeto de lei 30 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verle, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa o subsídio dos vereadores durante a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 34 de 2020, de expediente número 39 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei número 30 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, solicito vistas do projeto de lei. Concedido. Solicito à secretária que faça a leitura dos projetos novos. Projeto de lei 31/2020 do Legislativo Municipal, autor vereador Diego Francisco, que dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de forma mensal, acerca da aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Estância Velha e da outras providências. Projeto de lei 32 de 2020 do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1041, de 5 de abril de 1990 e 1753, de 26 de novembro de 2011, e da outras providências. Projeto de lei 33/2020 do Executivo Municipal altera dispositivos das leis municipais número 878, de 29 de dezembro de 2003, e número 1494, de 2 de outubro de 2009, e da outras providências. Seriam estes. Baixe os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, todos que assistem esta sessão pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, hoje à noite eu quero fazer a leitura de um comunicado da Secretaria Estadual da Saúde, do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que foi divulgado no dia 22 de julho de 2020, né, a semana passada, que trata sobre a posição sobre o tratamento da Covid-19. Então, achei interessante e relevante, né, trazer essa leitura hoje à noite para informar, né, a população, informar a nossa comunidade de como que se estão encaminhando essas questões, as posições, então, né, de técnicos da área da saúde em relação ao tratamento da Covid. Em cenário de pandemia, a construção do conhecimento sobre a etiologia, epidemiologia, diagnóstico, prognóstico e intervenções sobre o agravo em questão ocorre de forma concomitante e algumas vezes posterior à evolução da epidemia e do momento de decisão para a realização de intervenções pelos profissionais e gestores de saúde. Por estas razões, faz-se necessário
que as práticas clínicas e as políticas públicas para combate ao coronavírus sejam continuamente avaliadas à luz dos novos conhecimentos gerados no curso do evento pandêmico, em que pese ações e intervenções sejam baseadas em achados derivados de experimentos in vitro, resultados de estudos pré-clínicos, experiências advindas de relatos de casos e estudos observacionais pequenos e com limitações, cabe destacar que, baseado em experiências de outras epidemias, estas intervenções podem possuir benefício inferior ao esperado. Em contextos como os atuais, a elaboração de diretrizes e orientações é útil, mas até o momento não há conduta farmacológica para a Covid-19 indicada com base em avaliação de tecnologia em saúde e em evidências robustas que sugiram benefício clinicamente significativo ao paciente. Diante da circulação de informações acerca de condutas terapêuticas com diferentes fármacos sendo adotados por grupos de profissionais, serviços de saúde e gestores municipais, a Secretaria Estadual de Saúde realizou, em 15 de julho de 2020, reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, COI-RS, com a participação de representações da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade de Pediatria, Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, CREMERS, Ministério Público Estadual e Federal, entre outras instituições de relevante competência técnica. A partir das discussões ocorridas na reunião e da literatura científica disponível até o momento, e no posicionamento das entidades presentes nesta reunião, a Secretaria Estadual de Saúde esclarece que, até o presente momento, não há medicamentos aprovados para a prevenção ou tratamento da Covid-19, e cerca de 80% dos pacientes acometidos pela Covid-19 têm cura espontânea por atuação do seu próprio sistema imunológico. 2. Existem diversos estudos clínicos no Brasil e no mundo de medicamentos e terapias com relação à ação farmacológica sobre o novo coronavírus e a Covid-19. 3. Até o momento, não há intervenções farmacológicas, solicito meu espaço de liderança, com efetividade e segurança comprovada para o uso de rotina no tratamento da Covid-19. Até a presente data, não há evidência de segurança no uso profilático de quaisquer medicamentos. A automedicação deve ser evitada, porque o uso de quaisquer medicamentos pode ter potenciais efeitos adversos, podendo acarretar em falsa impressão de proteção, prejuízo à adesão da população às medidas de prevenção, bem como na estratégia de distanciamento físico. 5. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, possui a responsabilidade pela regulação do uso e comercialização de novos medicamentos para quaisquer doenças, assim como o uso de medicamentos já registrados para outras condições clínicas ou novas indicações. Esta decisão exige comprovação de eficácia, segurança e qualidade terapêutica para que seja aprovado e comercializado. 6. A incorporação, a exclusão
ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, CONITEC, nos termos da Lei 12.401 de 2011. 7. Todo paciente suspeito confirmado para a Covid-19 deve procurar orientação médica. 8. A prescrição de medicamentos para o tratamento da Covid-19, bem como o momento da sua indicação, devem ser circunscritos à consideração individual avaliada no âmbito da relação médico e paciente, com a decisão compartilhada entre o médico e paciente, mediante a apresentação dos potenciais riscos e benefícios. 9. Quando houver prescrição de medicamentos cujo uso esteja registrado no Brasil para outras condições ou indicações clínicas, deverá ser realizado termo de consentimento livremente esclarecido, firmado por médico e paciente, que deverá ser arquivado no estabelecimento de saúde e ou registrado no prontuário do usuário, devendo o paciente ser monitorado e avaliado periodicamente. Nestes termos, considerando as evidências disponíveis até esta data em relação ao tratamento terapêutico da Covid-19, bem como por não poder estimular a utilização off-label, que é fora da bula, a Secretaria Estadual da Saúde informa que não adotará nenhum protocolo para o tratamento da Covid-19, até que evidências científicas sejam comprovadas, cabendo a decisão de uso de medicamentos aos profissionais médicos e seus pacientes. Então, essa nota, esse comunicado saiu na semana passada, como eu já falei. Achei interessante trazer para divulgação, porque na grande maioria dos casos, né, vereadora Veri, que também é enfermeira, a população não tem acesso a estas informações, que elas vêm diretamente do nível federal ou do nível estadual para as secretarias municipais de saúde, que enviam as suas equipes. Então, por esse motivo, eu trouxe esse documento. Quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho, pouco tempo mesmo, 33 segundos, mas dizer que tenho acompanhado, né, e observado na rede social a minha fala aqui dessa casa semana passada, que surtiu um efeito muito grande, que houve muitos compartilhamentos, né, e dizer que a minha posição, né, ela continua sendo a mesma. Podem falar de mim o que quiserem, podem divulgar e podem compartilhar do que esta vereadora traz dentro desta casa, o que quiserem, mas ela sempre está trazendo embasamentos. Já estou concluindo, senhor presidente. Esta vereadora sempre está trazendo embasamento e notícias verdadeiras, né? Então, a minha postura vai continuar sendo esta, da mesma forma. Quem me conhece, conhece o meu trabalho como enfermeira neste município há 20 anos, sabe da minha dedicação, do meu comprometimento com o meu trabalho e o amor que eu tenho pelo meu trabalho. E do trabalho que eu sempre desenvolvi neste município e em outros municípios que eu trabalhei, em defesa da saúde, em defesa da vida. E é isto que eu vou continuar fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valdecide Vargas. Cumprimento o presidente da casa, vereador Euclides, demais membros da mesa, vereadora Márcia, pessoas que nos visitam, Plínio, Daniel, doutor Felipe, as Marianas, Mariana, a Elaide, a Bona também. Primeiro agradecer hoje. Tem 2 agradecimentos, que é raro acontecer, e quando se faz alguma coisa, a gente tem que agradecer. Na última terça, eu cobrei sobre erosões, que realmente está sendo
grande a demanda no bairro Rincão, ou no município todo, e 2 que eu sei que tinha mesmo realmente extrema urgência, os funcionários da subprefeitura nessa semana, por mais que tiveram já, foi na semana passada, foi acho na quarta, quinta-feira já foram lá e fizeram. Né? Então estou aqui agradecendo, da Adriano de Quadros, principalmente, já que era bem na entrada da garagem, que fazia tempo que o cara pedia mesmo. Então foi feito, agradeço a eles. E neste agradecimento ao pessoal do Rincão, já gostaria também de deixar aqui uma dica para o Executivo para que providencie equipamentos adequados, né, para esse pessoal poder trabalhar com segurança nas obras. Ou seja, umas botas de borracha, alguma coisa assim, ó, luvas decentes. Não adianta botar uma luvinha curtinha ali, que tu vai lidar com água, vai entrar dentro da luva, não adianta mesmo. Então tem que ter sim um equipamento decente e cuidar. Né? Um pouco, muitas vezes, tem que tirar um cano a mais ou abrir um buraco para a água não ter aquele contato direto, tem que fazer isso. Então que valorize os funcionários que hoje trabalham e trabalham com seriedade, tem que ser valorizado. Também dizer que sempre nesta casa, desde que no primeiro mandato, eu sempre elogiei equipes do Rincão, elogiei aqueles das obras que trabalham, que fazem por merecer elogios. E jamais da minha boca partiu que algum funcionário público, principalmente do Rincão, que eu questionei semana passada, saiu um comentário lá que tinha dito que no Rincão, os funcionários do Rincão seriam vagabundos. Jamais da minha boca vão ouvir isso. Vocês são testemunha disso, está aqui, tem um vídeo gravado, tudo. E um funcionário me ligou questionando isso até, mostrando um monte de fotos do trabalho deles, que eu sei que eles fazem, 2 ou 3 funcionários. Então, eu vi realmente o que precisa, que nem eu falei na semana passada, teria que ter mais gente no Rincão, porque o Rincão, além de grande, ele vem crescendo, ele tem Rincão Gaúcho, se expande, eu sei que vem para o bairro das Rosas, vem fazendo erosões, vem fazendo serviço em todo o município, o pessoal da equipe de lá auxiliando o centro. São funcionários do município, não tem mais que, se necessário, quando solicita ajuda, fazem. Mesmo que eu, quando cuidava do Rincão, presidente, primeiro o meu bairro tinha que estar 100% em dia, para depois eu tirar, a não ser que era uma emergência, eu aceitava auxiliar os demais. Se não, em primeiro lugar, o Rincão. Então, respeito muito essas obras, essa Secretaria do Rincão lá, esse pessoal do Rincão. E lá não tem. Pode ter, mas no meu tempo eu não posso dizer que teve um que fez corpo mole. Então, todos sempre fizeram os meus pedidos e cumpriam com as suas obrigações. Me respeitava assim como sempre respeitei um por um. E como diretor do Rincão, eu briguei por melhoria, tinha equipamento, né? Tinha aquelas, como se diz, eu valorizava, eu dava valor. Tinha aqueles momentos que o pessoal era esquecido, era mandado fazer e não dava valor para eles. Não. Eu, enquanto diretor de obras do Rincão, presidente, eu fiz isso. E muito bem para o pessoal lá. Então, eu fico chateado por ter gente que leva ou façam de mal entendido, ou tem um entendimento perfeito, mas usem maldade para falar uma bobagem dessa. Acredito que, se pensarem um pouquinho, vão ver a bobagem que fazem e jamais daqui vai partir isso. Então não estão fazendo nada de mal para mim, estão fazendo para si próprio. Porque quem trabalha no Rincão, trabalhou comigo, sabe como é que eu sou e como é que eu sempre vou ser. Não, já estou cansado de dizer que se eu tiver que dizer, digo na cara, não mando dizer. Ponto. Também cumprimentar e agradecer o pessoal do PTB, porque está aí meu nome saiu meu nome também na imprensa, eu vi divulgado pelo presidente do partido, como possível candidato a prefeito do município, então eu sou grato por ser lembrado pelo partido. Preciso do meu espaço, presidente. Concedido. E a gente sabe que tem vários membros do nosso partido lá que têm condições, sim, de ser colocado a tal grandeza de cargo e que merece esse respeito. Então, pela primeira vez em 12 anos que estou direto ligado na política, foi meu nome colocado. Então, por isso eu agradeço o partido. Claro que eu não fiz, eu não coloquei isso, não coloquei tanto, é que quem olha vai ver que eu não coloquei nada do meu histórico. Mas então aqui agradecimento ao pessoal do PTB e o meu nome sempre que precisarem de mim vai estar à disposição. Espero que
tenham muito tranquilidade para fazer e escolhas certas. Então, tá aí. Meu muito obrigado. Agora, mudando de assunto, gostaria de fazer, presidente, aqui um comentário, e já comentei até com o doutor Felipe, nosso jurídico. Quero fazer, se possível, essa semana a gente vai estar trocando uma ideia, o Felipe, doutor Felipe, e a gente vai tentar fazer uma indicação, sei lá, para ser feita uma lei municipal em Estância Velha, presidente, que, colegas vereadores, que se possa fazer, estudar uma maneira, fazer um convênio com a clínica que faça o teste do Covid e que o município consiga custear parte de valor, pois eu tive, há dias venho pensando e conversando com pessoas que, muitos que tiveram os sintomas e muitos tiveram o vírus. E muitas vezes não tem como saber, estão nas suas casas, estão passando, né, vereadora? E não tem como tu saber se tu tem ou não tem, se pegou ou não pegou, então, a não ser que faça o teste. E muitas vezes ainda pode não ser 100%. O que ocorre? No município gaúcho, foi feita uma parceria com mais municípios, e eu vou ver essa semana, por isso eu estou dizendo, mas é o que eu vou buscar, a fazer, lá se faz o teste para o cidadão com valor de R$50. O cidadão paga. Se ele quer entrar no sistema SUS, procedimento normal, ele vai ter que aguardar os dias que precisam, que tem, para ser atendido, para fazer o teste. Agora, se ele achar necessário e se entender assim que precisa com urgência pelos sintomas e os demais familiares que não quer botar em risco, ele vai pagar um valor, né, em vez de pagar, sei lá, hoje 170, 200, que seja, ele vai pagar 35%, 30%, 40%, ou seja, em torno de R$50 é feito lá. Ele faz o teste na hora, então ele parte para o isolamento. Aqueles demais que tenham o contato e convívio com ele também, se necessário for, fazem o teste e pagam um valor que eu entendo que é possível, né? Em Estância Velha hoje nós não temos como fazer. Muita gente hoje, ele por mais que ele tenha quase certeza que tem, ele tem que guardar, ficar em casa, e muitas vezes, gente, eu sei, estou falando porque tem casos aqui no nosso município, presidente, que ficaram 14 dias em casa, voltaram para ver, porque daí teria que fazer o teste no 8º dia, 7º dia, e não foi feito. E passou os 14 dias e até hoje não sabe se teve ou não teve, porque não foi feito o teste. Melhorou, coisa e tal, foi embora. Acho muito importante que se estude essa possibilidade, a gente vai fazer essa indicação, então, e peço que o Executivo analise com carinho, pois verbas, dinheiro para isso a gente veio, né, bastante, e seria daqui a um pouco um grande investimento, com grande utilidade para a comunidade de Estância Velha, a colocar uma possibilidade do cidadão que de repente não tem condições de pagar, né, particular lá o valor maior, com um valor de R$50, que acredito que daí já é mais fácil, chega um pouco mais acessível para o bolso do cidadão a pagar e tirar suas dúvidas e poder daí sim se cuidar devidamente. Então esperemos nessa semana aí, se Deus quiser e tudo dá certo, fazendo essa indicação ou um anteprojeto de lei para que depois parta do Executivo um projeto de lei para esta casa para nós aprovarmos, porque nós não podemos legislar sobre isso, não posso fazer uma lei, nós vereadores, que o município, comprometendo o município a ajudar a pagar ou fazer gasto público, não pode. Então a gente está aí estudando, acho que eu acho mais um anteprojeto, sei lá, ou uma indicação, né, doutor Felipe. E mais tardar, final de semana, a gente quer estar encaminhando ao Executivo. Tá? No mais, então, para essa semana só era isso. Pedir que Deus proteja a todos e que nós conseguimos, na medida do possível, nos cuidar ao máximo. Só para concluir, presidente. A gente sabe que fica aí meu forte abraço a famílias que têm partido com bastante vida pela frente, ainda devido a esse vírus danado que chegou para destruir famílias. Então a gente pede aí que Deus proteja e ilumine a todos, que o mais rápido possível nós podemos estar livres disso. Muito obrigado, presidente. Ótima semana a todos. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio Verri. Boa noite, senhor presidente, a mesa, colegas, nosso
advogado Felipe, as Marianas, né? Então tá. Lúcia e Mariana. Aproveitar aqui também, quero aproveitar a fala do nosso vereador ali, o Django, sobre as obras do Rincão. Eu estive lá também, né, com aquilo que foi falado na terça passada, e com certeza eles me mostraram também todas as fotos, coisas que estão fazendo, e estão fazendo as urgências, né, e com certeza estão com pouca gente, né, tem alguns funcionários, 2 funcionários afastados. Isso pesa numa equipe pequena que já é, né? Mas eles estão com o que eles têm lá, fazendo as mais urgentes. Olha, eles colocaram bastante cano nesses últimos tempos aqui. Até eles me deram um levantamento para mim falar um pouco. Na rua João 23, lá eles botaram 30 canos, né? É uma boa quantia para 3, né? E mais o cara da máquina, né? Não, é 2... Mais cogeada dá 4. É cogeada dá 4. Máquina, o operador da máquina, mais os 2 funcionários e o geada, 4. Botaram 40 canos lá. Então, de parabéns, 40 canos é... E botaram também aqui na rua Princesa Isabel também, na frente de uma garagem ali também foi feito. Na Taliba Torres mais 6. Na rua Alvarenga Peixoto mais 9. Na João Lourenço mais 3 canos. Fora que eles fizeram na Adriano de Quadros, lá com a esquina com a Rincão, e fora a garagem que tu falou, né, Django? Eu não sei qual é a garagem que foi, mas a da rua Rincão na esquina, lá foi feito também, um caminhão quebrou a esquina lá. Então, quero agradecer a eles o trabalho que eles estão fazendo. Tem que ter material mesmo para trabalho mesmo, isso é uma obrigação do Executivo. E tem que ser cobrado. E por hoje é o que eu tenho para falar isso. Uma boa noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e desejar aí que passemos esse problema da Covid, que teve uma companheira nossa aí, uma colega nossa aí, daqui da casa, que perdeu 2 familiares nesses últimos 2 dias aí para trás. A Sônia Cardoso perdeu o pai e o irmão. E está com a mãe ainda na UTI e ela também não está bem. Então, desejo saúde para eles aí e nós torcer aí que não leve famílias inteiras aí que está acontecendo aí, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Otário Seber. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aproveitar o gancho, já que estão falando em Covid. Tomara que a iniciativa do governador dê efeito. A consulta que ele está fazendo junto aos prefeitos para que as prefeituras, cada uma, assuma a sua responsabilidade sobre o Covid, a sua maneira de cuidar dessa epidemia. Nós temos que partir do princípio, o vereador Django falou, concordo, vereador, só que nós temos que, de repente, esse mal tem que ser cortado pela raiz um pouco. Nós estamos protelando demais isso aí. Isso pode inventar mais 30, 40 bandeiras que não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos numa bandeira vermelha, o crescimento está sendo cada vez maior. Então não é a bandeira que vai resolver o problema. As prefeituras, os prefeitos é que tem que resolver esse problema. Tomara a Deus que a nossa região, também, que a nossa prefeitura se inclua com os outros municípios da região, para que cada prefeitura assuma o seu trabalho, o seu pepino. Né? Espero que... Porque nós estamos bandeira vermelha há quantos dias? Resolveu o problema, alguma coisa? Não, piorou. Nós temos que tomar uma decisão mais severa. Eu acho que o executivo tem que pensar, de repente, até fazer uma multa daquele que anda na rua sem máscara. Por que não? Não adianta falando, trocando bandeira, botando bandeira amarela, rosa, vermelha, roxa, sei lá.
Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não houver uma fiscalização maior por parte do Executivo. Vocês estão vendo, todo fim de semana é festa e festa. Agora, não adianta ir lá terminar só com a festa. Eu acho que tem que cobrar multa, sim, para aqueles que não estão dando bola por isso. Isso é que eu estou achando. Semana passada eu já falei isso. Vereadora, a Márcia fez aquela leitura, eu concordo também. Tudo ajuda. Temos que ter respeito, sim, por aqueles que entendem da matéria, não é nós, aqui vereadores, que vamos dizer qual é o remédio, qual é o... né? A coisa tem que ser científica, mas eu concordo, eu acho que, tomara que a nossa prefeitura não fique atrás, fique acompanhando o governador com essa bandeira vermelha. Tomara que ela... Todos os municípios dessa região, que eu não sei quantos municípios abrange a nossa região, acho que são 10, 11, e que entram no consenso e passam para a bandeira laranja, né? Nós temos que flexibilizar um pouco o nosso comércio e nossas indústrias. Eu acho que o problema não está ali no nosso comércio e na nossa indústria, para melhorar a vida financeira também do nosso município. Claro que primeiro temos que pensar nas mortes. Mas se existir uma cobrança maior por parte do Executivo, até com a aplicação de multa, eu tenho certeza que vai melhorar. Da maneira como está indo, só vai piorar. Seria isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, demais colegas vereadores, todos e todas aqui presentes, funcionários da casa, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Antes de entrar no assunto do Covid, eu só gostaria de deixar aqui um pedido, e até para as lideranças aqui do governo, né? Que me parece que foi feita uma compra pela prefeitura de computadores. E nós temos equipes de saúde que não têm computadores ainda suficiente. A gente tem instalado no município um sistema de saúde que está informatizado, mas tem uma equipe de saúde que ainda não tem o sistema informatizado por falta de computadores, né, de suporte técnico nesse sentido. E as que têm, uma delas que foi onde que eu estava atuando nos últimos 15 dias, que é lá no Campo Grande, faltam computadores. Então, há uma dificuldade do profissional atender o usuário porque tu não tem acesso ao sistema e o prontuário está todo informatizado. Então, eu tive acesso porque tinha levado um notebook da outra unidade, então a gente conseguiu agilizar os atendimentos. Mas aí tem carência de atendimento, muitas vezes a enfermeira não consegue atender, o médico não tem acesso, porque não tem computador. Então, os profissionais têm que estar se revezando nas salas por falta de computador. Então, eu espero que o Executivo priorize a saúde, até porque a gente está vivendo num momento bem difícil, onde a demanda tende a aumentar, e os profissionais precisam dessa ferramenta para poder trabalhar com mais qualidade, dar uma melhor assistência. Então, que o município converse e suprima as necessidades das unidades de saúde, porque me parece que essa compra é para todas as secretarias e não são muitos equipamentos. Dá uma parte? Por favor, vereador. Já que tu está trabalhando lá, não sabe se aqueles computadores que eu consegui pela Maria do Rosário, esses 3 computadores já foram lá para o posto, não? Isso eu não saberia lhe dizer, vereador. Acho que tem que fazer um pedido de informação se a prefeitura usou desse recurso e se destinou realmente para o Campo Grande, né? Porque muitas vezes faz a compra e acaba destinando para um outro local. Então, isso acho que até cabe um pedido de providência, um pedido de informação, sim, né?
para ver direitinho. E aí é que entraria também aquele projeto de lei do colega vereador, que trata de onde foram aplicadas as emendas, né? Que a gente nunca sabe se realmente foi aplicado e principalmente naquilo que foi indicado ou para a finalidade a qual veio o recurso, né? Se foi dado o fim pelo qual veio o recurso. Mas então eu solicito, né, ao Executivo que priorize, né, as equipes de saúde, que necessitam estar bem estruturadas. E com essa chuva e o alagamento da Unidade de Saúde Bela Vista, também teve equipamentos que pararam de funcionar, tiveram que, né, ser revistos, enfim, foram danificados. Então, essa é uma necessidade urgente, assim, hoje, né, das equipes de saúde. E me parece que, como a área técnica nos falou que o pessoal da informática nos falou que essa compra teria vindo para todas as secretarias, isso nos deixou um pouco preocupado e apreensivo, né, nesse sentido, que se realmente as equipes vão ter essa necessidade suprida com essa compra, e depois nova compra, esse ano não mais, né. Com relação ao Covid, hoje a gente tem uns índices de internação e de ocupação hospitalar que eles poderiam ser considerados estáveis, ou seja, a nossa curva está estacionada. Isso não significa que tão logo a gente vá começar a reduzir a curva. As pessoas estão criando estou falando isso porque as pessoas estão criando uma expectativa de que daqui talvez um mês, daqui 30 dias, 15 dias, de que a curva, né, que os casos comecem a diminuir. E aí, em conversa com outra profissional médica da área da saúde, ela questiona, e os profissionais da saúde têm sido muito questionados sobre isso. Mas vamos liberar, vamos fazer uma, né, imunizar em massa, ou todo mundo tem contato, depois fica todo mundo, né, livre do vírus, porque 80%, como a própria vereadora colocou, terão cura espontânea, mas a gente vai arriscar. Quem é que vai arriscar a daí nós termos superlotação de UTI, né? E um dos nossos familiares, solicito meu espaço de liderança, senhor presidente, um dos nossos familiares necessitarem de um leito de UTI, né? Se não nós mesmos, né? Ou um filho, esposa, enfim. E aí nós vamos, né, arriscar desta forma, né? E então, por enquanto, a gente tem conseguido, né, dar acesso e ter leitos de UTIs para todos aqueles que necessitam, né? E ainda continuam sendo os cuidados de isolamento e cuidados de higiene que estão mantendo essas taxas de ocupação e que estão mantendo a transmissão do vírus sob controle. Não é nenhuma medicação, né, até o momento comprovada cientificamente. A gente sabe que tem estudos, inclusive de medicamentos, né, específicos para o Covid nos Estados Unidos, se não me engano, de vacinas, tem estudos em andamento. A gente espera que o mais breve possível tenha alguma comprovação disso. Enquanto isso, algumas medicações têm sido usadas por critério médico, né, que vão ajudar a minimizar os sintomas e a melhorar, para que a pessoa melhore de forma mais rápida. E com relação aos exames, vereador, que eu gostaria que fosse feita uma discussão, inclusive, né, que a colega vereadora Márcia, que participa da comissão, pudesse também participar. A gente tem exames no município, tá? Existe o PCR, que é o swab nasal, que é coletado, existe um teste rápido, e existe sorologia de laboratório, GG e IgM também. Existe até uma decisão do Tribunal de Justiça que impediu, que foi solicitado que fosse incluído nos exames, por convênios, o exame sorológico. E existe uma decisão judicial que não obrigou os convênios a incluir esse tipo de exame, e me preocupam essas decisões da Justiça, porque acaba sobrando para o poder público ter que pagar todos os exames. Aí, nesta hora, o SUS é legal.
Aí quando é a hora de ajudar a compartilhar os gastos, aí, de certa forma, a justiça está protegendo os convênios e deixando com que os convênios fiquem com os seus lucros. E quem arque com as despesas seja o SUS. Né? Então, é uma coisa muito complicada, né? Tudo isso. E o teste rápido, pela experiência como profissional da área da saúde e vários testes e exames, nem sempre conseguem captar o vírus. Então, o principal, embora exista o teste, a gente tem testado grupos de risco específicos. Não é testagem aberta para todo mundo. Isso não faz sentido, porque nem sempre o vírus aparece. Então, a testagem aberta, na minha visão e pela experiência que a gente está tendo, não faz sentido. Tanto que eu já testei pacientes que uma semana deu negativo, daí na outra semana deu positivo. Então, assim, não pode ser fora da janela, fora do período de indicação, fora do dia certo que tem que ser coletado, tem que ter um período certo. Se a gente abre para a população cada um ir fazer o seu teste, vão coletar no período errado, vão jogar dinheiro fora, vão fazer um exame desnecessário com um falso negativo, o que é pior. Elas vão achar que estão protegidas, que estão sem o vírus e vão sair por aí espalhando a doença. Então, eu acho complicado colocar a decisão de realização do teste unicamente no paciente, sem a supervisão de um profissional da área da saúde, neste sentido. O senhor entende? Mas que se houvesse a necessidade e tudo mais, hoje a gente tem no município, só precisa ter critérios específicos para os profissionais pedir e organizar a rede de assistência, a única coisa que precisa. Eu acho que não é, nesse momento, muito a falta do exame, não me parece, mas assim a falta de seguirmos alguns critérios mais específicos e dá para dar mais validade à realização desses testes. Me dá uma parte, vereador? Por favor. Não, mas é que nenhuma vez, o que eu sei lá fora, está sendo feito em Santa Rosa. Tá? Não é sem acompanhamento médico e nem sem pedido médico. O que eu entendo, a minha preocupação é por vários casos, né, que chega que a pessoa tem os sintomas, vai até um posto de saúde, ele é encaminhado para o centro de Covid, vem ali e não é feito o teste. Tá? É esses casos que devem ter uma opção para a pessoa. Né? Eu tenho um caso que a minha tia, tá? Vou falar do meu familiar, tá? Sim. A minha tia está com Covid. Tá? Ela foi no posto de saúde, ela procurou ajuda, né, e não fizeram o teste. Tá? Não fizeram o teste. Não, tem que segurar, vai ficar na guarda em casa. A minha prima pega ela, leva, faz um teste, deu positivo. A minha prima fez o dela também, já deu que ela teve o vírus lá em mais de mês. Então, por isso que eu entendo que deve ter essa opção para o pessoal. Né? É por isso que a minha preocupação. Já está terminando o meu tempo, mas eu vou encerrar aqui complementando a fala do vereador. Teve uma outra situação, já vi várias situações de pessoas hoje mesmo em contato com a pessoa que deu positivo, porque a pessoa foi lá, pagou o teste, esteve no centro Covid, não foi solicitado, e aí eu acho que isso é questão de... Nós temos que também melhorar o fluxo de atendimento no centro Covid, entendeu? Precisa disso, sabe? A gente não conseguiu, só para concluir, a gente não tem um fluxo adequado, tanto que as pessoas vão ali para fazer o exame e eles mandam a pessoa muitas vezes com suspeita, muitas vezes Covid positivo, de volta para a unidade de saúde pipocando e espalhando o vírus. Então, a gente ainda não acertou o fluxo de atendimento no município, mas não que isso não seja uma ideia que possa vir sim a auxiliar outras pessoas, com certeza. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Sobre o vírus também, que não adianta o paciente solicitar o remédio para coronavírus e o médico não concordar porque ele acha que aquilo não serve. Então o médico e o paciente tem que ter uma concordância para que eles
que ele dê essa receita para que ele possa tomar esse remédio. Esses sintomas, esses testes que a Viridiana e a Márcia falaram, esses testes, muita gente vai e acha que está, e o médico acha que não. Então aquele teste do sangue, aquilo não é garantido que tenha, que mostra que tem ou não, né? Esse não tem. Então se eles pegar e fazer todos, os que têm uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor que tem um sintoma, dor no corpo, pode vir de tanta coisa. E se eles fizerem teste em todas essas pessoas, não tem teste que chegue, não tem teste que consiga sustentar. Então, acho que o médico, a pessoa tem, se ela não tiver mesmo com sintomas que o médico acha que eles não fazem. Aí a pessoa, muitos têm, muitos não têm. Então, eles para aqueles que têm, tudo bem, mas esses que não têm, foi um gasto que nem a Veri falou. É um gasto que foi feito fora, porque o médico tem que ver se é sintoma mesmo ou não. Mais uma vez, deve ser sim avaliado o médico vai dizer, eu preciso, né, tu tem que fazer o teste, você tem que esperar tantos dias, é a opção. Outra coisa, aproveitando, falando da situação, uma coisa que eu também entendo que deveria, como nós temos um hospital de campanha, ou seja, tem um lugar, o centro do Covid, tem macas lá, não tem? Por que quando vem uma pessoa que é sintomática, ou que está vendo, está nítido ali, que ele está com o vírus, por que ele não aguarda ali, naqueles leitos? Teria que... Eu acho que tem que ficar, né? Muitas pessoas que vêm ali já vêm mal, está vendo que tem, que é provável que seja. Por que ele não fica ali já em tratamento ou atendimento ali, aguardando até que venha o resultado do teste? Fica aí uma pergunta, porque muitas pessoas estão me questionando, isso realmente estão. Por que eles não, quando vêm, eles trazem um familiar ali que está vendo que está mal, até com falta de ar? Foi um caso que aconteceu que logo depois veio óbito. Não é atendido e deixa ali no aguardo. Que me ligaram essa semana também, semana passada, acho que foi sexta ou quinta, me ligaram que o rapaz estava com febre, estava até falta de ar, estava com dor no corpo, coisa assim, e eles foram e não fizeram. E aí, o que eu disse? Vai no hospital, não vai lá na igreja católica lá. E o cara disse, tu tá ruim, tu tá mal, vai no hospital. E o cara tava, aí eles fizeram, aí ele ficou. É que às vezes tem que insistir, apurar, quer dizer, dar uma volta lá e diz, não, eu tô dessa maneira, eu preciso, que os sintomas são esses. E o cara estava mesmo, e graças a Deus, está se curando. Então, esta. Todos têm dificuldade de tudo que é lado, né? Às vezes a gente... o cara tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Porque o cara vai lá, dá certo. O outro vai lá, não dá certo. Eu acho que tudo isso precisa um pouquinho de cuidado e sorte também. Em tudo que tem que ter sorte. Em qualquer coisa. Senhor presidente, se o senhor me permite uma parte, Sim. É possível? Eu fico ouvindo aqui e não quero me manifestar, mas eu preciso me manifestar. Eu acho que, senhor presidente, assim, o que a nossa população, né, e nós, né, enquanto entes políticos e que estamos aqui representando a população também, o que nós precisamos entender
tá? Que a pessoa que está suspeita para Covid, ou a pessoa que tem diagnóstico para Covid, ela tem que ficar em casa, ela tem que se cuidar, ela tem que se isolar e ela tem que proteger os dela, que moram com ela dentro de casa. Um teste é importante, mas o teste não vai fazer diferença se a pessoa está ou não está com Covid. Se ela está com sintoma, o que ela precisa fazer? Ela precisa se isolar, né? Como a gente já tem dito muito isso, 14 dias de isolamento domiciliar a partir do primeiro dia dos sintomas, isolar os seus contatos domiciliares também, dentro de casa, por que isolamento domiciliar? Porque dentro de casa também tem que haver isolamento, né? Se eu estou com sintoma e os meus familiares não estão e moram comigo, eu vou ter que cuidar deles também, né? Então, todos os cuidados de isolamento dentro de casa. Higiene das mãos, uso de máscara, é isso, né? Se cuidar ao máximo e observar. Inclusive, o Ministério da Saúde diz isso, né? O protocolo do Ministério da Saúde é muito claro. Pessoas com sintomas leves para a Covid vão ficar em isolamento social em casa, se cuidando, monitorando. Passou um minuto. Sim, eu já estou concluindo. Qualquer sinal, né? Principalmente falta de ar, vai procurar o hospital. Então, assim, o teste é importante para a gente fazer para índices epidemiológicos, para indicadores, mas o momento é cuidar da saúde. Então, as pessoas que se cuidam, é muito mais difícil eles conseguirem, as pessoas que fazem as coisas direito, não se aglomerar, não participar de festa, não fazer visita lá de 3, 4, 5, tomando chimarrão junto. Isso é uma coisa assim que é mais fácil de pegar o vírus. Então as pessoas que têm que se cuidar, têm que se cuidar dos seus pessoas que mais estão junto, né, sempre, a família, e aí que tem que cuidar, isolar, usar máscara, não tomar chimarrão de 4, 5 de uma vez. Então essas coisas assim, o pessoal é difícil demais. Então tem pessoas que parece que não dão bola, acham que não é verdade, e aí depois acontece, por isso que acontece tantas coisas. Obrigado. Vereador Diego Francisco. Senhor presidente, hoje eu não farei uso da palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e aos presidentes do partido PDT e PT que se fazem aqui presente hoje. Primeiro eu queria citar de novo uma situação que a gente já falei várias vezes aqui nessa tribuna, sobre a rua Felipe Vendelino White, lá no bairro das Quintas, que está um ano aquela celeuma naquela rua. A prefeitura esteve fazendo obras lá, demorou para tapar os buracos, demorou para ajeitar a rua, agora entregou para a Corsã e continua. Esse dia me mandaram um vídeo lá, e estive lá também, na rua observando. É uma rua que já tem calçamento há um bom tempo, mas estou andando nela hoje, parece uma rua de estrada de chão. Aí choveu, virou tudo em poça por causa da buraqueira, tem que repavimentar aonde foi retirado o calçamento. É uma situação assim que já vem há bastante tempo, já está bastante massacrada aqui nessa tribuna, já foi muitas vezes falado com o pessoal das obras. A gente vive falando dessa situação e não foi dada a devida atenção. Se é a prefeitura que tem que resolver, que resolva. Se é o pessoal da Corsã que tem que resolver, pois que resolva. Essa é a única coisa que a população de lá pede. A população de lá já não tinha mais problema de poeira, já não tinha mais problema de barro, e hoje voltou a ter esses problemas. Então retroagiu no tempo a população daquela rua, aquela rua retroagiu no tempo. Então fica aí a solicitação. Gostaria de parabenizar a prefeitura e os empresários que se reuniram na sexta-feira. Ou seja, uma situação que a gente vem pedindo desde o começo da pandemia de março, quando se instaurou aqui no dia 19 de março toda essa situação, que se reunisse a prefeitura, os gestores,
os empresários, que são a parte da economia, que tem mais entendimento, e também o pessoal da saúde. Então estava lá o pessoal representando a prefeitura, o doutor Ricardo representando a saúde e alguns empresários, como Henrique Ditzmann, o Gilberto aqui da Exatos, pessoas que têm outro discernimento. Também estava, agora me fugiu o nome, o dono da Conforto, o senhor Altair, ou seja, estavam lá empresários com uma visão, o pessoal da saúde com outra visão e a prefeitura, enfim, a gestão. Então isso é importante para que se crie um norte, né? 130 dias atrasada essa reunião, né? Mas não está morto quem peleia, pelo menos se começou a fomentar. É muito importante. Outra coisa, as empresas aqui, aquele projeto que nós trouxemos lá de Campo Bom, levamos para o secretário Rudi Miller para implementar na questão do plano de recuperação para as empresas e tudo mais. Vários municípios instauraram isso, já estão ajudando as empresas. Aqui em Ivoti são 2 milhões destinados à recuperação das empresas, 18 mil para aquelas empresas que se enquadram no sistema, quase R$ 1.500 por mês. Aqui em Estância não sai do chão. Eu sei que o senhor tomou uma atitude e tudo mais, essa casa, para ir lá tentar ajudar com um determinado valor pequeno, mas pelo menos foi o que essa casa poderia fazer, e foi simplesmente negado. Por quê? Porque as contas, para variar, mais uma vez, estão tão mal que se eles fizerem qualquer coisa, não fecham as contas desse ano de novo, né? Então fica complicado a gente conseguir ajudar se a própria gestão não se ajuda como um todo. Existe uma grande diferença entre saber o que tem que ser feito e saber como fazer, né? Hoje a gente sabe de um monte de coisa que tem que ser feita, a gente dá muitas sugestões, vários colegas aqui nessa casa, mas a impressão que dá é que das duas uma, ou eles não têm interesse em nos ouvir, ou eles têm seu próprio julgamento, né? E dentro da democracia que é, e hoje eles estão na gestão, mas esse julgamento não condiz com a realidade do município, e aí a gente acaba ficando nessa situação. Por si só, a diferença na capacidade de tomar uma atitude e a ação propriamente dita. A gente fica esperando uma atitude do governo e a gente não está conseguindo. Outra coisa, tem várias pessoas que têm me comentado aí, a mesma situação que o colega Django antes comentou, dos burburinhos que saem, que ele falou, que uma pessoa comentou, que ele tinha falado algo de... Essas coisas chatas que a gente sabe que nesse período pré-eleitoral e de eleição a gente sabe que surgem e tudo mais. E algumas pessoas, infelizmente, não vão atrás da informação correta, da veracidade dos fatos. Então, para mim também, esses dias me comentaram sobre uma situação dos concursados, o que eu pensava, o que eu deixava de pensar. Eu sempre fui bem claro na questão dos concursados, tá? O concursado são as pessoas. A prefeitura por si só, a SEMEC, as obras, enfim, cada secretaria são só prédios. Prédios frios, os caminhões da prefeitura não funcionam se não tiver alguém lá dentro. Então, os concursados são as pessoas, são o motor que fazem o elo de ligação para que o serviço público chegue à população. Então, o que se espera de um concursado? Que ele venha trabalhar feliz. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Conceder. Que o gestor público trabalhe de uma maneira que o concursado se sinta feliz e grato, porque, afinal de contas, ele passou num concurso, ele não foi amiguinho de alguém que ele ganhou um carguinho. Ou seja, é uma pessoa que tem uma capacidade, pois passou num concurso. Então, ele venha feliz, faça o seu trabalho, o gestor cuide, monitore toda essa situação para que ele esteja agradável no seu trabalho, faça bem o seu trabalho, faça a sua parte com a população, porque a população vem com o problema, vem para falar com este concursado, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele a pessoa que atende na entrada da prefeitura, e essa pessoa tem um atendimento digno como cidadão, estanciense, contribuinte, e o concursado se sinta no prazer de fazer aquele atendimento àquela pessoa, pois para isso entrou para o serviço público, né? E que no final do dia ele possa ir para sua casa, retornar com a gratidão de ter feito um bom serviço, e a população que precisou daquele trabalho naquele momento também volte satisfeita com o resultado daquela pessoa concursada que pôde então orientar ela da maneira adequada. Então é isto, o concursado é o maior bem que a prefeitura tem, né? Não é o prédio, não é o caminhão, é a pessoa daquela que está fazendo justamente esse elo de ligação do poder público com o munícipe. É isso que eu penso. Tem a capacidade, pois tem concurso, e que a execute com maestria e que torne o trabalho, ou seja, a solicitação da população mais fácil de ser resolvida. Sobre a questão da CPI, que fui o relator, e em conjunto aí com vários colegas, Márcia, Diego, Django, enfim,
vários colegas aí, nós fizemos todo esse trabalho no ano passado. Ela já está há mais de um ano, né? Hoje a gente ficou sabendo, ela ainda está no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E ainda está sendo julgado o mérito se ela vai ser julgada a nível estadual ou federal. Por que estadual ou federal? Porque como também tinham recursos do SUS, ela pode ir a nível federal. Aí a coisa vai ficar um pouco mais preta ainda para as pessoas que estão sendo julgadas, tá? Até porque tem uma questão criminal em cima de tudo isso, isso é dinheiro público, isso é dinheiro de todos tem que ser administrado para todos e não para alguns. Então, para acabar, eu gostaria de deixar dito aqui para vocês que todo fato e tudo que a gente traz para cá, todos os colegas trazem aqui, eu procuro trazer nesse tempo que estou aqui, todo fato, na verdade, ele se divide sempre em dois, que é a verdade em si propriamente dita e a interpretação de cada pessoa sobre o fato. E a minha luta sempre foi e sempre será para que a verdade prevaleça. Então, muito obrigado a todos, obrigado à comunidade e desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana. Fim de semana só daqui a uns dias. Invocando a proteção de Deus, não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4/8/2020, às 18 horas. Obrigado a todos.